paz, igreja. Amém. Eu falei para a pastora, né? Para a pastora Simone. A gente, a gente chora, a gente perde a voz antes da hora, a gente clama, enfim, né? Cadê o meu ajudador aqui? Kaique, vem ajudar a mamãe aqui, filho. Amadinhas. Eu vou pedir para que a gente fique em pé, sinal de reverência à palavra. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Samuel, segunda Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Segunda Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 ao 14. Amém? Durante o reinado de Davi, eu estou usando a versão NVT, tá bom? Nova versão transformadora. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos. E o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel. Obrigada, Amadinha. Mas eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os gibeonitas responderam: prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. Que farei por vocês então? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir, queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei, farei o que me pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Saul, com Rispa, filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai de Meloá. Os homens de Gibeon os executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube o que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gilboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zelá, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu as orações em favor do povo. Amém. Amém.
Podemos sentar, por favor. Esse texto, logo de início, quando a gente começa a leitura, a gente se perde no meio de tanto nome. E a menção que o texto faz em relação à rispa. Mas quantas lições nós podemos aprender com essa mãe chamada Rispa? O tema da mensagem de hoje é aquilo que nós já falamos desde o primeiro louvor. O Deus que transforma histórias. Por quê? Quando o rei Saul morreu, Davi assumiu o trono e se tornou rei de Israel. No final do reinado de Davi, a nação de Israel passou por uma seca e uma fome de 3 anos. Davi consultou o Senhor e o Senhor falou para ele, olha, a culpa está lá no tempo do Saul, porque tem sangue nas mãos de Saul e da família, porque ele matou os gibeonitas. Mas aí a gente tem que voltar mais ainda um pouquinho no passado, por quê? A gente precisa chegar no tempo de Josué, no tempo dos juízes, porque Josué, no capítulo 9, a Bíblia conta para nós que ele fez uma aliança com os gibeonitas. Josué, ele foi enganado pelos gibeonitas, e aí ele fez uma aliança em nome de Deus com os gibeonitas. Nessa aliança, Josué garantia que eles não seriam atacados e nem mortos pelos israelitas. Eles poderiam habitar na terra deles indeterminadamente, porque eles não seriam atacados. Mas Josué foi enganado. Não esqueçam esse detalhe. Ele foi enganado. E ele faz uma aliança com os gibeonitas. O tempo passa, mais de uma centena de anos passa, e aí o rei Saul resolve ampliar o seu território, aumentar o seu poder. Ele vai e ataca os gibeonitas. Ele tenta exterminar os gibeonitas, matar todos. Alguns se salvaram. Mas Saul, ele quebrou uma aliança que Josué havia feito. Enganado ou não, ele fez uma aliança em nome de Deus. Alianças em nome de Deus, elas não podem ser quebradas. Elas são imutáveis e perpétuas. Saul vai lá e quebra essa aliança. E Deus fala isso para Davi, quando Davi vai consultar Deus, por que eles estão passando por aquela seca terrível. Deus fala, aí, ó, a culpa é do Saul, ele que está com sangue nas mãos, ele e a família. Davi sai da presença do Senhor e chama os gibeonitas. Aí ele fala assim, ó, gibeonitas, o que a gente pode fazer para consertar a situação do passado, para que vocês possam abençoar o povo israelita, para que Deus se agrade e essa seca passe, esse tormento passe. Aí começa a entrar o drama de Rispa. Por quê? Quais lições que a gente tem que trazer hoje, a hora que nós formos embora, o que nós temos que levar no nosso coração? Primeira lição, Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Mães, Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Por quê? A Bíblia fala que durante o reinado de Davi, eles passavam por uma terrível fome que durou 3 anos. 3 anos, gente. Até que Davi falou com Deus e Deus revelou para ele o motivo. Mas Davi levou 3 anos para perceber que havia alguma coisa no mundo espiritual que estava interferindo na vida natural. 3 anos ele ficou aguentando a fome, aguentando a seca, aguentando tudo. 3 anos sem procurar o Senhor para saber o que fazer.
que nós, mães, a gente possa ter a certeza de que Deus sendo prioridade na nossa vida, nós vamos perceber que os nossos filhos estão precisando de ajuda, orientação, nós vamos esperar anos, anos e anos para procurar a Deus? Não, nós vamos fazer o que nós estamos fazendo agora, procurando Deus, colocando Deus como prioridade. Por quê? Porque aqui deveria estar lotado de mães, aqui, lá em cima, lotado de mães. Mães que deveriam colocar Deus como prioridade na vida delas. Mães que precisam ser orientadas a terem um coração ensinável por Deus. Então, compete a nós também, as mamães que estão aqui, orarem por essas mães que precisam ser despertadas, como Débora foi lá em Juízes capítulo 5. Desperta, Débora, desperta, e eis que me levantei como mãe em Israel. Está na Bíblia. Nós temos que nos levantar também como mães por essas mamães, que também poderiam estar aqui, mas que por algum motivo não estão. Então, Deus tem que ser a primeira escolha de orientação para a nossa vida. Se a gente está passando por dificuldade com nossos filhos, com a nossa família, não vamos esperar para buscar Deus, porque o nosso tempo de buscar Deus é hoje, é agora, não é daqui 3 anos. Cristo tem que ser prioridade. Que você e eu estejamos sendo realmente despertadas para a necessidade e a importância de consultar a Deus. Por quê? Lembram que eu falei para vocês que Josué foi enganado pelos gibeonitas e fez uma aliança? Josué não consultou a Deus se devia fazer uma aliança com aqueles homens ou não. Ele fez uma aliança perpétua, imutável, sem consultar Deus. Ia dar certo uma aliança dessa? Não, né? Saul não consultou a Deus para saber se deveria invadir as terras dos gibeonitas ou não. Ele não consultou Deus. Ele simplesmente quis aumentar o poderio dele e invadiu as terras, rompendo uma aliança que já havia começado errado lá atrás. Um erro trazendo outro erro. E a gente chega em Davi. Davi consultou a Deus. Lembra que ele consultou a Deus? Senhor, por que nós estamos passando essa seca? Por que nós estamos passando essa fome? E Deus se revelou a Davi e deu a resposta. O que Davi faz então? Ele sai da presença do Senhor e vai chamar os gibeonitas. Ele não consultou a Deus sobre o que ele deveria fazer a partir do momento que Deus havia revelado a ele o motivo da seca. Ele não consultou a Deus. Então, a gente começa a perceber que um erro traz consequências gravíssimas. E, na maioria das vezes, um erro puxa outro erro. A consequência desses erros todos, 300 anos. 300 anos de sofrimento. Por quê? Desde a época dos juízes, que Josué fez a aliança, até a gente chegar em Rispa, quando Davi falou, vou fazer o que os gibeonitas querem, foram 300 anos. Rispa tinha culpa do pecado que foi cometido lá atrás? Não, não tinha culpa. Ela foi vítima dessa sucessão de erros. Por quê? Porque ela era concubina de Saul. E quem invadiu essas terras? Saul. E quem tinha que pagar por isso? A família de Saul. Por que a família de Saul? Porque a família era indissolúvel. Quando o chefe da família, o patriarca, o pai, cometia um erro, a família inteira era responsabilizada por esse erro. Então, nós temos aqui 300 anos de sucessão de erros, aonde Rispa, a mãe, foi obrigada a entregar seus 2 filhos para serem executados por um erro que foi cometido lá atrás pelo homem com quem ela vivia, pelo rei Saul.
Então, queridas, a gente começa a pensar da seguinte forma: nós, mães, nós temos os nossos filhos e temos que lutar por eles em oração. Quando eu falo que Deus tem que ser prioridade na nossa vida, é porque nós estamos vendo que homens valentes, poderosos, inteligentes, durante 300 anos viveram cometendo erros, porque não consultaram ao Senhor. Então, que a gente tenha certeza hoje que nós temos que sair daqui com o Espírito Santo nos despertando, fazendo com que a gente entenda que nós não podemos tomar atitude sem consultar Deus. Ah, mas o nosso filho, ele nos irrita a tal ponto que eu perco a paciência. Queridas, mulheres de Deus não perdem paciência. Ah, mas o meu pavio é curto. Mulheres de Deus não têm pavio, tem Espírito Santo morando dentro dela. Nós temos que controlar o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós sentimos. Nós temos que ter essa sabedoria. Nós não podemos revidar as palavras agressivas, nós não podemos revidar as atitudes impensadas dos nossos filhos. Nós temos que consultar a Deus e pedir orientação a Ele. Não adianta a gente ficar falando: Senhor Deus, dá sabedoria para o meu filho. Senhor Deus, afasta meu filho das drogas. Senhor Deus, afasta meu filho da mentira. Senhor Deus, eu tenho que primeiro olhar para mim e falar: Senhor Deus, muda o meu coração. Muda aquilo que eu penso. Senhor Deus, me orienta a ser sábia, me orienta a dirigir o meu filho, me orienta a aconselhar. E aí sim eu vou falar: Senhor Deus, ajuda meu filho, muda a vida do meu filho, a situação do meu filho, mas primeiro eu tenho que olhar para mim, eu tenho que fazer de Deus a minha prioridade para que Ele seja prioridade dentro da minha casa e na vida do meu filho. Senão vai ser difícil a gente conseguir aguentar a dor da caminhada. O Salmo 40, verso 1 e 2, fala assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me do poço de desespero e do atoleiro de lama e pôs meus pés sobre a rocha e firmou meus passos. Olha a promessa do Senhor. Olha isso, Salmo 40, verso 1 e 2. Esperei com paciência, não é esperar com paciência na frente da TV assistindo Netflix, não é isso. Esperei com paciência, orando, clamando, pedindo socorro ao Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Eu esperei com paciência sem ter atitudes impensadas. Eu esperei com paciência, consultando e pedindo orientação ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. E quando Ele ouviu o meu clamor, Ele vem até mim, me tira do poço do desespero, me tira do atoleiro de lama e põe os meus pés sobre a rocha e firma esses meus passos. Olha o que Deus promete para nós, queridas. Então, vamos fazer de Deus a nossa prioridade em nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto que nós lemos: o amor de Deus nos faz ser mães determinadas e perseverantes. Alguém aqui já escutou? Eu tenho Ministério de Mulheres há muitos anos, e eu já escutei. Eu quero saber se alguém escutou alguma mãe falar assim: eu não aguento mais. Alguém já escutou isso? Alguém já escutou? Eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Vocês já escutaram isso? Pois é. Como nós queremos ser perseverantes se a gente desiste? Como eu quero ser determinada se eu enfraqueço? Nós não podemos, porque o nosso Deus, Ele faz a gente ser determinado e perseverante como Rispa foi. No texto que a gente leu, os descendentes de Saul foram considerados culpados. E Rispa, a concubina, ela havia tido 2 filhos com o rei Saul, Armone e Mefibosete. Mas ela não era a esposa.
ela era a concubina. Ou seja, ela mantinha um relacionamento como se fosse uma esposa com o rei. E isso permitia que ela tivesse muitos privilégios. Ela tinha muitos privilégios. Ah, mas em que sentido? Ela era considerada uma mulher da sociedade que vivia com o rei, mas os direitos legais dessa mulher não existiam. E a importância social dela era muito menor do que a esposa. Mas ela gerou 2 filhos. Esses filhos, eles não tinham direito legal à herança, mas eles poderiam ser incluídos nessa herança se o pai quisesse, se o pai desejasse. Então, essa mulher, ela não tinha garantia de absolutamente nada. Ela só desfrutava do palácio, das roupas, das joias, das comidas boas, dos empregados, mas garantia de vida ela não tinha nenhuma, ela não tinha nada. Nem Deus parece que fazia parte da vida dessa mulher. Então, a gente começa a ver que quando o rei Saul morre, a vida de Rispa começa a entrar em total decadência. Por quê? Porque era necessário que a maldição de Israel fosse quebrada. E os filhos dela seriam usados também para quebrar essa maldição. Então a gente consegue imaginar, quando o rei Davi, impensadamente, ele faz um acordo com os gibeonitas e ele fala, vou te dar os 7 homens descendentes de Saul. E entre esses 7 homens, 2 eram filhos de Rispa. Então a gente pensa assim, essa mãe, ela sem se sentir culpada de nada, porque o erro começou há 300 anos lá atrás. Ela vê seus 2 filhos adultos sendo entregue para serem mortos. Tem uma versão, Almeida Revista Atualizada, não sei se alguém tem aqui a Bíblia aqui, mas a Almeida Revista Atualizada fala que os filhos seriam enforcados. Então essa mulher, ela vê os 2 filhos sendo levados para serem mortos, para serem enforcados, e essa mulher atrás desses filhos, chorando, gritando por eles, chorando pelo amor de mãe, que ela estava sendo atravessada pela dor da morte dos filhos. Essa mãe, quem aqui é mãe biológica? Amém. Essa mãe, exatamente como eu e como você, ela amamentou esses filhos. Essa mãe, ela pegou esses filhos bebês no colo, abraçou, beijou, deu um cheirinho na orelha, cheirinho no cangote. Essa mãe pegou essas crianças pela mão para ensinar a andar. Essa mãe, ela deu a vida dela cuidando dessas crianças. E essas crianças cresceram, se tornaram homens, se tornaram príncipes. Ela gerou 2 príncipes. E agora, ela ia na rua, gritando e chorando por 2 filhos que estavam sendo levados para a morte. Qual mãe aguentaria tamanha dor? Quem de nós aqui seguiria esse caminho, sabendo que seus filhos seriam enforcados? E esses filhos ficariam ali, apodrecendo, no céu aberto. Qual de nós aguentaria isso? Rispa aguentou. E Rispa, ela decidiu enfrentar a dor e não abandonar os seus filhos, nem mesmo na morte. Ela acompanhou o sofrimento deles, ela sofreu junto. E ao ver seus filhos mortos, a Rispa, no meio do desespero, ela toma a maior decisão que ela poderia tomar, que qualquer mãe poderia tomar. Ela vê seus filhos mortos e ela olha para aqueles filhos e ela fala, não vou desistir de vocês.
nem mortos, nem mortos. Eu nunca vou desistir de vocês, porque vocês têm direito a ter um enterro digno, vocês têm direito a ter dignidade, mesmo depois de mortos, já que não foi reconhecida essa dignidade enquanto vocês estavam vivos, mas agora, depois de mortos, eu, a mãe, vou estar com vocês, mesmo na hora da morte. Mesmo com vocês mortos, eu vou estar com vocês. Imagina a dor dessa mãe, queridos. E aí essa mãe, quando ela decide não abandonar esses filhos, ela faz o quê? Ela com o coração dilacerado, ela morta de dor. O que essa mulher faz? Ela pega um pano de saco, ela coloca sobre uma pedra. Tem versão que fala uma penha. Ela coloca sobre aquela pedra e ela fica acampada naquela pedra, protegendo os corpos dos filhos. Por quê? A Bíblia fala que durante o dia haviam as aves de rapina que queriam comer esses corpos, dilacerar os corpos. E à noite haviam os animais selvagens. E quando eu comecei a ler esse texto, e li muito, eu fiquei imaginando assim. Aliás, eu comecei a pensar muito nisso quando a Verônica colocou, acho que foi a V que colocou no grupo, para as mães fazerem os pedidos sobre os filhos. E eu comecei a ler aqueles pedidos, e estava salvação, cura, libertação. E eu não sei, nem tenho como saber quem foi a mãe, que também colocou a questão da mentira. Que ela estava orando para que houvesse libertação na vida do filho por causa da mentira. E a gente nunca pensa nessa mentira patológica. Então, o sofrimento dessa mãe sem saber se esse filho está falando a verdade, se não está, se está acontecendo é real, se não é. A outra mãe colocou o cigarro, cigarro eletrônico. Misericórdia, olha no que os nossos filhos estão se envolvendo. E eu fiquei imaginando aqui, quais são as aves de rapina que tentam destruir os nossos filhos? E as mães estão lá deitadas em berço esplêndido. Amores, nós temos que nos levantar. Qual é a ave de rapina que está assolando a sua família? Qual é a ave de rapina que está assolando a vida do seu filho? É homossexualismo? É bebida? É prostituição? É o cigarro eletrônico? É ansiedade, depressão, mentira patológica, transtornos, síndromes? Tudo isso são situações que apareceram nos nossos pedidos de oração. E nós temos a obrigação espiritual de orar, porque essas aves de rapinas, elas não têm direito sobre nossos filhos. Queridos, nós temos que entender, quando Rispa estendeu o pano de saco sobre a rocha, sobre a penha, ela ficou ali, a Bíblia fala que ela ficou durante todo o período da colheita, desde o princípio da ceifa, até o dia que caiu água do céu. E ela não deixou que as aves de rapina despedaçassem ou se aproximassem. Tem uma versão que fala se aproximar dos corpos dos filhos durante o dia. E ela impediu que esses corpos fossem devorados durante a noite. Isso significa que Rispa colocou o pano de saco sobre a rocha. Esse pano de saco é um tecido que ele era usado em período de grande angústia, tristeza, arrependimento, de luto. Olha, um misto de sensações que o coração dessa mãe estava sentindo enquanto ela via os filhos mortos. E ela pega esse pano e coloca em cima da rocha. Mas por que ficar em cima da rocha? Imaginem que vocês estão num nível que, se vocês forem espantar uma ave ou um animal, vocês vão ter uma determinada altura para alcançar. Mas essa mãe, ela se preocupou além.
Ela quis ficar num lugar mais alto, aonde ela pudesse pegar esse pano. E com esse pano ela poderia afastar essas aves muito mais fácil e muito mais. Com certeza, essas aves não chegariam perto dos filhos. Essa mãe, num lugar bem mais alto, ela conseguiria ver quando o animal selvagem ele se aproxima longe. E ela poderia descer daquela rocha e espantar esses animais. Aí fica uma questão. Essa mãe passou dia e noite descendo e subindo nessa rocha para proteger o corpo dos filhos que já estavam em decomposição. E mesmo assim, ela não desistiu desses filhos. Olha, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Essa mãe, com certeza, ela chegava para esses animais e ela falava: aqui não, no meu filho não vai tocar, aqui não, aqui nele você não chega. Aqui não, porque ele é meu filho. Eu gerei essa criança no meu ventre. Eu senti essa criança nascer. Eu senti essa criança crescer. Eu senti essa criança se desenvolvendo dentro de mim. Eu amamentei. E você, animal sujo, imundo das trevas, você não vai tocar no meu filho. Eu não consigo imaginar como uma mãe pode virar as costas para um filho porque ele está com um problema. Nós vemos Rispa. Rispa não abandonou os filhos, nem quando seus corpos estavam apodrecendo. E quanto mais esses corpos apodreciam, mais os animais se aproximavam, porque eles eram trazidos pelo cheiro. E em nenhum momento essa mãe, ela deixou esses filhos. É isso que nós temos que aprender com essa mãe. Nós temos que aprender, obrigada, João. Nós temos que aprender a ser perseverante. Perseverar não é fácil, queridos. Vocês acham que foi fácil para Maria quando tiraram Jesus daquela cruz e Maria pegou o filho morto no colo? Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que foi fácil quando a sunamita pegou aquele filho morto, colocou na cama do profeta? E ainda quando perguntaram para ela, como tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não é fácil ser perseverante, a gente cansa. A gente se decepciona, a gente espera mais de Deus, mas se eu espero mais de Deus, eu tenho que buscar mais a Deus. Se eu espero mais de Deus, Deus tem que ser a minha prioridade de vida. E aí sim eu vou poder buscar mais a Deus. E quanto mais eu busco a Deus, mais as bênçãos do Senhor vai invadir a minha vida e a vida do meu filho. E aí a gente começa a ver que quando Rispa fala, quando a Bíblia fala que Rispa ficou em guarda, ela ficou naquela pedra do fim, do princípio da ceifa das cevadas. Esse período, ele ia de abril até outubro. Então, vocês conseguem imaginar essa mãe espantando esses animais, subindo e descendo aquela pedra. Essa mulher que era criada num palácio, que era servida por pessoas, que comia do bom e do melhor, que usava joias, roupas caras. A gente consegue imaginar essa mulher durante 6 meses. 6 meses ali velando os filhos mortos, apodrecidos, porque eles estavam no tempo e nós estávamos numa época de seca, não caía uma gota de água do céu. Esses corpos apodrecendo e essa mãe ali do lado dos filhos. Esses corpos apodrecendo, 6 meses. Essa mulher sem tomar um banho. Essa mulher com aquela roupa de saco, 6 meses. Vocês conseguem imaginar isso?
essa mulher 6 meses comendo o resto dos outros. Por quê? Porque era seca. Não havia água, não havia plantação, os animais estavam morrendo. Que comida que havia ali para alguém dar para Rispa? Era o resto do resto. E ela passou 6 meses velando esses corpos, defendendo os seus filhos. E aí a gente vê que nós, mães biológicas, mães do coração, mães de adoção, nós também temos que lutar, nós também temos que guerrear, nós temos que ser perseverantes. E para a gente ser perseverante, nós temos que pedir para Deus: Senhor, faça com que eu não desista. Senhor, por mais que seja grande a minha decepção, Senhor, em nome do teu filho Jesus, faça com que eu não desista de lutar pelo meu filho. Não está apresentando resultado nenhum agora, mas no momento oportuno de Deus, os resultados virão. E eles virão sim, como cura, como libertação. Eles virão sim, Juscelia. Eles virão sim, Verônica. Eles virão sim para a nossa vida. E nossos filhos, eles receberão de Deus todas as bênçãos e milagres e promessas que o Senhor tem para a vida deles. E eles vão receber através de nós, porque a Bíblia fala que as promessas nos acompanharão. Nós temos que profetizar essas promessas na vida do nosso filho, porque as bênçãos virão. Nós vemos Rispa, essa mulher que não desistiu. Ela era determinada. Eu quero um enterro digno para os meus filhos. E essa determinação em Deus permitiu que ela fosse perseverante. Temos que levar isso para a nossa casa. Deus como prioridade na nossa vida. Determinação e perseverança que venha das mãos do Senhor, que nós não sejamos enganadas, porque assim nós vamos lutar contra todas as aves de rapina, contra todos os animais selvagens que querem devorar os nossos filhos, e nós vamos ter poder em Deus, pelo sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que nós seremos extremamente determinadas e vamos guerrear. E nenhuma ave, nenhuma trevas cobrirá o nosso filho em nome de Jesus. A terceira lição que a gente tem que levar para casa no dia de hoje é que o amor de Deus por uma mãe, ele sempre vai resultar em respeito e honra. Deus, ele vai honrar todo o nosso sofrimento. Deus vai honrar o nosso empenho em buscá-lo. E nós não podemos duvidar dessa verdade. No verso 11, Davi ficou sabendo que Rispa estava lutando para dar um enterro digno para os seus filhos. Porque era só isso que a Rispa queria. Dar um enterro digno para os seus filhos. E aí, relendo esse momento, né, do texto, eu lembrei muito de nós. Muito de nós. Mães biológicas, adotivas, mães espirituais, mãe de coração. E eu vi isso em Rispa. Às vezes a gente lê o texto e a gente não percebe determinadas coisas. Mas, amadinhos, Rispa, ela era concubina do Saul. Meriba era filha do Saul. Os 5 filhos da filha de Saul, ou seja, os 5 netos, foram entregues junto com os 2 filhos de Rispa. Então, eles eram parentes, certo? Um era neto, o outro era filho da mesma pessoa. A gente não vê a mãe desses 5 lutando por eles. Por algum motivo, ela desistiu.
Mas a gente vê Rispa lutando pelos seus filhos biológicos e também protegendo e lutando pelos seus filhos do coração, pelos seus filhos espirituais, porque o texto fala para nós que os 7 homens caíram juntos. Eles foram enforcados ao mesmo tempo. A versão Almeida, Revista Atualizada, ela fala isso, que eles foram enforcados ao mesmo tempo. Então, eu imagino assim, 7 pessoas, todas enforcadas ao mesmo tempo. Os corpos caíram no mesmo lugar, pertíssimos um do outro. E Rispa, quando ela espantava aquelas aves de rapina, quando ela espantava aqueles animais selvagens, ela não estava espantando só dos corpos dos 2 filhos, ela espantava de todos. Ela queria que todos os 7 filhos biológicos, filhos do coração, ela queria que os 7 fossem dignamente enterrados. Então eu vejo como nós, enquanto mãe de oração, enquanto nós estamos lutando pelos nossos filhos, que não são biológicos, mas são nossos filhos espirituais, o quanto nós também podemos abençoar a vida deles, o quanto também eles são enriquecidos através da nossa oração, porque Deus vem e nos honra. Então eu vejo Rispa protegendo os 7. E aí a gente imagina, são 7 pessoas que estão mortas, apodrecendo, e que ela não desistiu deles. Será que quando nossos filhos também já estão cheirando mal, apodrecendo com a imundícia do mundo, nós ainda assim os abraçamos, beijamos e falamos: você é meu filho e eu te amo? Será que também nesse momento nós deixamos os nossos filhos serem embalados pelo nosso amor, pelo amor de Cristo? É isso que nós temos que pensar. E aí a gente vê aqui que o Davi ficou sabendo o que Rispa estava fazendo. Quer dizer, a Bíblia fala que ele ficou sabendo. Então alguém deve ter chegado para ele e ter contado. Quando ele fica sabendo, ele resolve então dar o enterro digno de que a Rispa tanto lutou. E aí a gente vê assim, a Rispa, ela foi abençoada porque alguém chegou para o rei Davi e o rei Davi chegou até Rispa. Amadinhas, nós somos mais que abençoadas, nós somos mais que vencedoras, porque nós temos acesso direto ao Rei dos Reis. Rispa precisou que alguém chegasse até o rei humano, mas nós temos acesso direto ao Rei dos Reis, que é o dono da terra, que é o dono da nossa vida, que deu nossos filhos para nós como herança. Nós podemos nos achegar direto a esse rei e diretamente colocar no altar desse rei as nossas necessidades, sem que ninguém fique fazendo essa intermediação, porque nós já temos o Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado. Nós já temos o Espírito Santo, que é o nosso intercessor. O que nós estamos esperando para dobrar o nosso joelho e passar o dia inteiro orando pelos nossos filhos? Você pode orar enquanto você está fazendo o seu serviço, você pode orar no seu tempo de lazer, você pode e deve orar pelos seus filhos, porque nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos nos humilhar diante desse Deus maravilhoso, porque aí nossas orações serão ouvidas e respondidas. Nós servimos a um Deus que é santo, é justo, é fiel, é poderoso, é verdadeiro e que nos ama e nos honra. E esse Deus tem promessa para a sua vida e para a minha. E Ele nos honra tanto, mas tanto, queridos, que Ele pega os 7 filhos, os 5 netos e os 2 filhos de Saul. Ele pega os ossos de Saul, ele pega os ossos de Jonatas, ele pega todas essas ossadas e leva para ser enterrados todos no túmulo de Quis,
Quis era o pai de Saul. Então a gente vê assim, Deus nos honra tanto, que ele pegou todos aqueles que foram humilhados, ele pegou todos aqueles que foram esquecidos e deu honra a todos eles, enterrando no túmulo do pai, enterrando no túmulo de um rei. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente tenha a certeza que a morte dos filhos de Rispa acabou com uma fome de 3 anos e restaurou Israel. E Deus também pode usar as nossas tragédias, as nossas dores, para que restaure os nossos filhos, restaure a nossa família. Deus, olha, nós acabamos de cantar aqui, que Deus é Deus que cura. Deus, ele cura qualquer diagnóstico. Deus, ele cura todas as síndromes. Deus, ele cura todos os transtornos. Deus é o Deus que liberta, salva. Deus traz de volta, ele trouxe o filho pródigo de volta, ele vai trazer o seu também. E nós sabemos que Deus, o nosso Deus, ele é o Deus de milagres. Nós cantamos. Ele é o Deus de promessas. Ele é o Deus que abre caminho no deserto. Ele é a luz na nossa escuridão, na escuridão da vida dos nossos filhos. Ele é a luz. Ele é o Deus que enxuga lágrimas. Ele é o Deus que transforma corações. E Ele é o Deus que transforma também as nossas histórias. Amadinhas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, você está chorando agora? Está doendo agora? A situação do seu filho está insuportável. Você está chorando. Enquanto você está orando, você está chorando. Aleluias! Glória a Deus por isso. Porque o nosso Deus, ele é o Deus que pega a nossa lágrima. Enquanto a gente está andando, ele vai regando aquele solo com as nossas lágrimas. Porque quando a gente volta, a gente vem trazendo os nossos feixes de vitória. Em nome de Jesus, acredite nisso. E se você acredita nesse Deus, se você acredita realmente que esse Deus está no meio de nós, que Ele enxuga as nossas lágrimas, que Ele é o Deus que transforma histórias, fica de pé para nós orarmos em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque nós somos mais que vencedoras, porque nós temos os nossos filhos, Senhor. Deus, nós queremos, Senhor Deus, ter a fortaleza que o Senhor nos dá. Nós queremos ter a sabedoria que venha das suas mãos. Nós queremos ter a perseverança, Senhor, que o teu Espírito Santo pode nos dar. Nós queremos ser despertadas, Senhor, para não deixarmos de orar pelos nossos filhos. Deus, que a gente nunca esteja cansada demais para deixar de orar, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, dê-nos força. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha sobre a nossa vida, transformando, Senhor, o meu sentimento, o sentimento de cada mãe aqui, Senhor Deus, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, estar na tua presença, plenamente com o coração voltado ao Senhor e poder clamar, Senhor, liberta nossos filhos, Senhor, abençoa nossos filhos, Senhor, faz dos meus filhos, dos nossos filhos, servos do Senhor. Pai, nós profetizamos bênção sobre a vida deles. Pai, nós profetizamos vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, entra com poder. Venha, Senhor Deus, tirando da vida dos nossos filhos todas as trevas, todos os medos, todas as angústias. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo complexo de rejeição, todo complexo de inferioridade. Pai, em nome de Jesus Cristo,
quebra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos ao Senhor, liberta nossos filhos do cigarro, das drogas, da bebida, liberta nossos filhos desse mundanismo, Senhor, da vida sexual promíscua, liberta nossos filhos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, transforma a realidade, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos clamar como rispa, aqui não, Satanás, aqui não, seu animal das trevas, aqui não, sua ave de rapina, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, porque aqui só o Senhor é Deus, porque aqui o Deus que transcende todo entendimento, o Deus da paz, o Jeová Rafá, o Jeová Shalom, o Deus que é Deus soberano, o grande Deus eu sou. Na vida dos nossos filhos, nós profetizamos as bênçãos desse Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.